Jesus, aleluia. É hoje, é hoje, é hoje. Fala comigo, é hoje. Fala comigo, é hoje, é hoje. Profetiza, fala, é hoje. Olha, se você não esperar nada de hoje, você vai receber nada. Se você esperar tudo de hoje, você vai receber tudo, amém? Porque Jesus fala, seja feito conforme a sua fé. Conforme a sua fé, conforme a sua expectativa. Hoje é um dia separado na agenda do céu, para que o céu se abra sobre você, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Meu Deus, chave do acesso, quem recebe aí em nome de Jesus? Chave do acesso. Final do culto, nós vamos entregar para você. Posso contar ou era surpresa? Essa chavezinha é um símbolo, tá, gente? Isso aqui não tem poder, tá? Não é superstição, é só um símbolo da fé que você não pode, da chave que você não pode ver, mas que Deus está pondo na sua mão em nome de Jesus, amém? Qual é o significado da chave? Quem tem a chave de casa, do carro aí com você? Tem aí ou não? Levanta a chave, deixa eu ver. A chave da sua casa, a chave do seu carro, da empresa, alguma chave que está aí no seu bolso. Levanta alto, deixa eu enxergar. Puxa, tá. As chaves. O que significa você ter essa chave? Acesso. Todo mundo tem essa chave? Não. Ele ali do seu lado não tem a sua chave. Por que não tem? Porque é só sua. É só sua. Você não dá a chave da sua casa para qualquer um. Você seleciona, até de vez em quando você pode dar a chave para alguém, né? Um vizinho de muita confiança, você vai viajar, tal, né? Tinha uma vizinha lá em São Paulo que, vou viajar aí, qualquer coisa tá aí, acessa lá, né? Então, é confiança extrema. Você só entrega a chave para alguém em quem você confia de verdade. Porque quando você deu a chave, você deu acesso. Interessante, um dia desse uma irmã aqui da igreja me procurou, a gente estava orando pela vida profissional dela, e ela falou, bispo, acabei de entrar numa empresa, fui contratada, semana seguinte, o patrão falou, toma a chave, você vai ficar com a chave, você abre, você fecha, e ela estava sorridente, dizendo, eu acabei de entrar, o patrão já me deu a chave da empresa, né? Ou seja, ele está dizendo, eu confio em você, eu te dou acesso completo. O problema de toda a área indefinida da nossa vida, é porque está faltando uma chave nela. Eu fico relembrando a minha vida com Deus, desde que eu me converti, Deus foi me dando chaves espirituais. A primeira chave é a chave do entendimento do Evangelho. Eu entendi o Evangelho. Uau, Jesus morreu, Jesus me deu acesso, eu posso ter salvação, eu recebo a salvação, virou uma chave na minha vida. Passou um pouquinho, Deus me deu a chave do entendimento da Bíblia. Eu falei, meu Deus, a Bíblia, eu passei a ficar apaixonado na Bíblia, eu ficava lendo a Bíblia toda hora, todo dia, e aquela paixão, eu ganhei uma chave, eu entrei no entendimento da Bíblia. Aí Deus me deu a chave de oração, comecei a orar como um maluco, levantava de madrugada, meu Deus, eu só queria orar, porque Deus me deu a chave da oração. Quem diz amém, amém, gente? Foi uma chave nova. Aí alguém falou para mim, você já jejuou? Falei, o quê? Jejuar, nem sei como é que é isso. Não, é você fica um período sem comer, você dedica a oração. Meu Deus, só queria jejuar, meu irmão. Aí alguém falou, você já recebeu o batismo com o Espírito Santo? Falei, também não. Como é que foi? Como é que é? Busca o Espírito de Deus, ele vai encher. Eu só queria, Senhor, me batiza, eu quero ser batizado. Quando o Espírito Santo me batizou, eu só queria orar em línguas. Coisa curiosa, cada vez que Deus te dá uma chave, você entra num território novo. E sabe que tem entraves na sua vida que Deus quer resolver faz tempo, territórios que Deus queria já ter te dado, mas você ainda não entrou, a chave não caiu na sua mão. Deus vai te dar uma chave nova. Casamento que estão patinando, meu Deus, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não vira, está faltando uma chave nesse casamento. É uma compreensão, é um entendimento, é uma fé, é uma postura, amém, gente? Vamos abrir a palavra do Senhor em alguns versículos. Primeiro versículo, número 1 desse assunto na Bíblia, está lá em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8, Jesus se apresenta como aquele que tem as chaves.
Tem uma curiosidade aqui nas cartas de Apocalipse. São quantas cartas em Apocalipse? Valendo o carro da pastora Débora, como é que é? Quantas cartas tem lá? São 7 cartas, são 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sai pigarro. Essas 7 cidades eram litorâneas ali na Ásia Menor, e cada uma delas tinha uma igreja, e Jesus vai ditando uma carta para cada igreja. E sabe que coisa curiosa? No capítulo 1, quando ele se apresenta para João, João tem uma visão de Jesus. Então ele tem, os seus olhos são como chamas de fogo, ele fala. Ele vê, a sua voz é como o som de muitas águas, e ele vai descrevendo. E uma das características, Jesus diz: eu tenho na mão a chave da morte e do inferno. Cada item que João observa na revelação de Jesus, cada um é usado numa carta. Então tem uma carta que fala: essas coisas diz aquele que tem a voz como som de muitas águas. Na outra ele fala: essas coisas diz aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Para essa igreja, que é a igreja de Filadélfia, ele diz: essas coisas diz aquele que tem na mão a chave. Vamos ler Apocalipse 3, versículos 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo. Dá um amém. Diz o verdadeiro. Dá um amém. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Vou ler de novo, tá? Vocês ensaiaram bem, eu quero sentir a força do seu amém. Vamos lá. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Olha, não vou nem pregar mais, está pregado, é esse versículo aqui. Jesus é o dono da chave, e se ele decidiu abrir, ninguém vai fechar. Tem gente que fica mendigando para o ser humano: ai, me ajuda lá. Querido, se Deus abriu uma porta, ninguém nesse planeta, ninguém no mundo espiritual terá autoridade para fechá-la. Mas se Jesus fechar também, ninguém abre. Ele está dizendo: eu sou o dono das chaves. Davi é a figura da autoridade. Davi veio conquistando. A Bíblia diz que por onde Davi andava, ele tinha vitória. Davi veio conquistando, até que ele conquistou Jerusalém. Existe uma coisa curiosa, que a maneira como Davi entrou na fortaleza de Jebus, que virou Jerusalém, é diferente da maneira como Josué entrou na fortaleza de Jericó. Para um, Deus deu o acesso, ele entrou pelo canal subterrâneo. É quando Deus fala assim: não tem acesso? Não, não tem. Vou te dar uma dica, vou te dar um caminho, vou abrir um lugar para você, eu vou fazer um movimento, a muralha vai continuar lá, você vai passar por baixo dela, quando você perceber, você já está lá dentro. Ele diz amém. Amém. Deus criou um acesso para Davi, né? Para Josué, se a muralha resistir, eu derrubo ela, pronto, né? O fato é que Deus quer você do lado de dentro, seja pelo uso da chave, seja pela derrubada da muralha ou da porta. E aqui ele está dizendo: eu tenho as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha, ninguém abre. Versículo 8: conheço as tuas obras. Aí tem um travessão, tem uma frase que Jesus encaixou, porque ele não aguentou ficar esperando para falar. E tem a conclusão: conheço as tuas obras, que tens pouca força, e entretanto guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. A frase é essa, só que Jesus enfiou uma frase dentro da frase. Ele começou falando: conheço as tuas obras. Ele fala: puxa, eu tenho que falar uma coisa rápida aqui antes, já que eu termino a frase. Aí ele fala: eis que tenho posto diante de ti. Quem tem fé para receber, fala amém aí. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém
pode fechar. Aí ele continua a frase. O que eu entendo disso? Meu irmão, a frase original é: conheço suas obras e sei que tens pouca força, mas você guardou minha palavra, guardou meu nome. Só que Jesus está tão impressionado, está tão feliz com a postura de um povo que, apesar de ter pouca força, tem decisão de guardar a palavra, de guardar o nome dele, que ele está dizendo: quer saber de uma coisa? Eu vou deixar uma porta aberta na sua frente. Essa frase do meio é consequência da frase maior. A frase do meio é missão de Jesus, a frase ao redor é missão do povo. Sabe que quando você se posiciona, sabe que às vezes falta posicionamento para Deus pôr uma chave na nossa mão, para Deus abrir uma porta. Deus fica olhando: não, eu já queria ter aberto essa porta faz tempo, mas você não tem guardado tanto a minha palavra, você não guarda tanto o meu nome. Não, eu vou esperar você cumprir essa missão. Existe uma chave que vai descer hoje dos céus para as suas mãos, como resultado de um compromisso que você vai firmar com Deus. Senhor, eu vou guardar a tua palavra, e eu nunca vou negar o teu nome está acima de tudo na minha vida. Dá um amém bem forte em nome de Jesus. Pergunta para você que é espiritual: qual é a correlação? Volta versículo, aleluia, voltou, né? Qual é a relação entre a palavra e o nome de Jesus com a porta aberta, com a chave? Meu irmão, o nome de Jesus é uma chave, a palavra de Deus é uma chave. Você que se apega à palavra, automaticamente as portas vão ter que se abrir, porque tudo é regido pela palavra de Deus. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus vai dar um comando para todas as coisas, Ele vai ordenar que as coisas se alinhem na sua frente. Esse é o uso da chave, é a chave da autoridade. Como você guardou o meu nome, como você guardou a minha palavra, eu vou fazer o que você não consegue fazer. Guardar a minha palavra, você consegue, diz amém. Não negar o meu nome, você consegue, diz amém. Você não consegue abrir a porta? Eu abro para você. Eu abro a porta para você. Agora, o que é mais surpreendente nessa igreja, porque ela não é uma igreja forte. Ele já diz logo: eu conheço suas obras, e eu sei que tens pouca força. Quem já se sentiu fraco aqui? Quem já enfrentou uma batalha que você falou: Deus, não vou aguentar? Quem já sentiu isso? Quem já pensou em pendurar a chuteira numa hora dessa, né? Você fala: não vai dar. Não, Jesus está dizendo: eu sei das suas fragilidades, eu sei do que te abate, eu sei do que rouba a sua alegria, eu sei o que rouba a sua força. Conheço você, mas apesar de você ter tudo isso, eu observo o quanto você está decidido a guardar a minha palavra, e mesmo nas provas você não negou o meu nome. Então Jesus está falando: não tem jeito, eu vou ter que abrir a porta para você. Eu vou ter que abrir a porta. Meu irmão, Jesus está entrando na sua batalha hoje em nome do Senhor, e Ele vai abrir a porta que você não consegue abrir. Quem está sonhando com alguma porta aberta na sua vida, que ainda não abriu, mas quem está sonhando de verdade, lembra aí: meu Deus, eu quero aquela porta aberta, aquela outra, vai, para você, para alguém que você ama, levanta a mão. Eu estou com as 4 portas aqui na minha cabeça agora. Senhor, vai abrindo em nome de Jesus. Hoje é o dia de uma reviravolta maravilhosa. Portas que estavam enferrujadas, lacradas, Deus vai abrir em nome de Jesus. Perigoso semana que vem se aparecer com outra chave no bolso. Quem aceita, quem crê, quem recebe. Bom demais, meu Deus. E quando a gente casa, porque o solteiro mora na casa dos pais, não é isso?
Quando a gente casou, eu e a Morena, ah meu Deus, andava com aquela chave girando assim, aleluia, da minha casa. É promoção, gente. Chave nova na mão, é promoção, é conquista, é território novo. Deus vai abrir uma porta nova em nome de Jesus. Jesus diz: dar-te-ei as chaves do reino. Que abrires, que ligares vai ser ligado, que desligares vai ser desligado. Dar-te-ei as chaves do reino. Que coisa, então a missão minha nesse versículo é abrir, eu abro. Aqui ele já diz: eu ponho uma porta aberta para você. Puxa, agora não sou nem eu que abro, é ele que abre. Tem um outro versículo em Isaías 45, que ele diz assim: quebrarei as portas de ferro. Tem porta que Deus fala: não vou nem abrir, eu vou derrubar mesmo. Parece que aquela resistência do diabo, ali que fica ali na sua frente, aqui você não passa, sua vida não vai se resolver. Deus fala: para de falar isso, senão em vez de abrir eu vou derrubar a porta, né? Deus vai tomar, meu irmão, Deus te quer do lado de dentro. Deus quer do lado de dentro. Deus quer te dar acesso, e quando Ele abre uma porta, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Você lembra que Pedro está aprisionado em Atos capítulo 12, a igreja está orando, se não me engano lá no versículo 5, o anjo de Deus entra na prisão que Pedro não consegue abrir, ele não tem a chave, mas a igreja está usando a chave da oração. Quem entendeu dá um amém. Atos 12, verso 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, sem a chave, ele está preso, mas, leia, mas, continue, havia oração, havia oração, uau, de novo, havia oração a Deus, por parte da igreja. Aqui, quem não tem vínculo com a igreja já perdeu a batalha. Que não tem ninguém que ore pela pessoa, a pessoa não faz parte de igreja nenhuma. Meu irmão, quando você está plantado numa igreja e você entra numa batalha, você tem um exército que ore por você. Você precisa ter compromisso com a igreja. A igreja é lugar de compromisso. E a igreja está orando por Pedro: Senhor, põe a mão lá, opera. Aí pula lá para o versículo 7, verso 7, pode ser o 6 mesmo, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado, meu irmão, misericórdia, com 2 cadeias, sentinelas à porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz, eu estou vendo a luz chegando lá na sua casa, uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, acorda, dorminhoco, o Senhor o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram. Olha o Todo-Poderoso, dono das chaves, abrindo as correntes, as algemas caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. Ele assim o fez. Põe a capa e segue-me. Versículo 9, então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Verso 10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, os guardas estão paralisados. O anjo está passando no meio dos guardas, eles não estão vendo. Passou a primeira sentinela, passou a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e o qual se lhes abriu automaticamente. Eu vou lançar essa palavra profética para você: automaticamente. Você vai chegar na frente da porta, ela vai se abrir automaticamente. Quem já chegou lá na porta do shopping, a porta, né? Você faz a porta, né? Primeira vez que aconteceu isso, você já fala: está amarrado, o que é isso, né? É automática, é a presença, o senso da presença. Meu irmão, a sua presença é onde você chegar, o sensor vai dizer: é ungido, é abençoado. Pode abrir porta, pode abrir. E as portas vão se abrir
diante de você, em nome de Jesus. Automaticamente, é a mão de Deus criando um caminho, criando um acesso. Aqui Pedro está preso, a porta tem que se abrir para ele sair. Tem heranças que você ainda não recebeu, a porta tem que se abrir para você entrar, seja para a saída enroscada, ou seja para entrar na posse de uma terra nova. Deus é o dono da porta, em nome de Jesus. É Ele que abre, e quando Ele abre, ninguém pode fechar. De novo, quem está esperando a abertura de uma porta na sua vida? Pensa na porta, se é uma, põe um dedinho, se são duas. Seja objetivo na sua mente. Eu preciso daquela porta aberta, daquela e daquela. Se são três, põe três assim. Eu quero você profetizando em cima de alguma porta. Quantas portas? Quantas? Tem especificamente tem uma porta aberta. 5. Diego, você está punhado. 5 portas. Vai abrir tudo em nome de Jesus. Todas vão abrir. Amém, 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 amém. 2 portas lá atrás. O dono das chaves está aqui hoje em nome de Jesus. É a chave do acesso. Até hoje eu não tinha conseguido entrar, hoje eu entrei. Nossos empresários da igreja, direto, tem, bispo, ora comigo, estou lá, estou abrindo uma porta, Diegão direto, ó, abriu uma porta nova. Falei, o homem das portas, né? Pastor Douglas, abriu uma porta ali, eu estou representando outra, uma porta. Deus vai abrir portas para a vida profissional. Sua vida profissional é problema de Deus, é preocupação de Deus, é desejo de Deus. Deus abre também as portas profissionais, amém, gente? Então levanta a sua mão e fala em nome de Jesus. O dono de todas as chaves é o meu Senhor, e a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Hoje eu estou na presença do dono das chaves, aquele que tem a chave de Davi, e eu declaro que Ele vai à minha frente, abrindo a porta que eu não posso abrir, em nome de Jesus. Deixa eu fechar com uma ilustração aqui. Imagine você uma criancinha que vai chegando nessa porta que tem sensor, mas aquela porta, o sensor está regulado para uma altura, e a criança é muito pequenininha, não aciona a porta, certo ou errado? Aí, um adulto, o pai, que ama aquela criança, vai na frente dela, e ao chegar diante da porta, o sensor diz, opa, tem alguém aqui diante de quem eu tenho que abrir, e a porta vai abrir, por causa do adulto que está à frente da criança. Espiritualmente é a mesma coisa. Você às vezes chega numa porta, você não tem estatura, você não é suficiente para abrir aquela porta. Aí Jesus diz, deixa comigo, fica aqui, vem aqui para trás, filho, vem cá, entra atrás de mim, vem me seguindo, e você vai, ô Jesus. Aí Jesus chega perto da porta, mesmo a porta não é doida para não abrir, ela vai abrir diante de Jesus, e Jesus vai chegar um pouquinho e vai falar, entra meu filho, essa terra eu estou te dando hoje, pode entrar, é acesso. Um amém do tamanho da sua fé? Fique de pé, em nome de Jesus, fique de pé. O que nós vamos fazer? Isso aqui é só um